Muito bem. Ai, consegui, Boa noite que bom. a todos. Vamos começar, então, a nossa aula sobre Tristan Corbière, que nasceu em 1845, na comuna francesa de Morlaix, e faleceu no mesmo lugar de seu nascimento, com apenas 30 anos de idade, vítima de tuberculose. Publicou um único livro em vida, Os Amores Amarelos, e foi considerado uma figura menor da poesia simbolista francesa, apesar do apreço de Paul Verlaine, que incluiu um poema de Corbière em sua antologia Os Poetas Malditos. O reconhecimento pleno de sua poesia aconteceu, sobretudo, graças ao crítico literário norte-americano Edmund Wilson, que cita Corbière e Jules Laforgue em seu livro O Castelo de Achel, como os dois representantes da tendência coloquial irônica do simbolismo, diferente da outra tendência, a sério-estética, de Baudelaire, Mallarmé e Verlaine. Enquanto na poesia de Mallarmé, por exemplo, encontramos uma ênfase na musicalidade, nas metáforas e aliterações, nos jogos de rimas, quase sempre em um tom solene, sóbrio. Na poesia de Corbière e Laforgue, e também em algumas composições de Rimbaud, encontramos a ironia, o sarcasmo, a sátira, a linguagem coloquial, o uso da gíria, do palavrão e referências ao cotidiano. Conforme escreve Augusto de Campos, no livro Verso, Reverso, Controverso, em que ele apresenta traduções de vários poemas de Corbière, dada e pop art do domínio das artes plásticas, constituem o complemento dialético, o reverso necessariamente crítico, se quiser, dos movimentos construtivistas, abstrato-estéticos, do suprematismo ao concretismo, fecha aspas. Enquanto num quadro construtivista, num quadro abstrato de Malevich, de Kandinsky, nós temos um certo cerebralismo, né? Uma certa seriedade. Já nas obras dadaístas e de pop art, pelo contrário, nós temos a paródia, né? O humor, uma certa descontração, né? Do mesmo modo que nas duas tendências do simbolismo, segundo Wilson, de um lado nós temos uma vertente mais séria e, de outro lado, uma vertente mais irônica. O que não significa que essa poesia coloquial irônica não tenha também um refinado artesanato estético. Bem, nesse sentido, Corbière e Laforgue seriam mais modernos do que Baudelaire ou Mallarmé. Já o poeta, ensaísta, tradutor e crítico Ezra Pound, que estudamos na semana passada, incluiu Corbière em seu Paidelma como representante da logopeia, ou dança do intelecto entre as palavras. Pound considerava que a poesia de Corbière era, sobretudo, crítica, por satirizar, pela via paródica, a lírica romântica e sentimental de Victor Hugo,
chamado pelo poeta francês de guarda nacional épico, e a de Lamartine, chamado por Corbière de inventor da lágrima escrita. Nesse sentido, podemos compará-lo com os brasileiros Oswald de Andrade, Murilo Mendes e João Bananieri, que também realizaram a paródia crítica de poetas românticos e parnasianos nos primeiros anos do modernismo, e ainda com o poeta português Cesário Verde. O humor da poesia de Laforgue, por sua vez, o humor da poesia de Corbière e Laforgue. Eu vou corrigir aqui o arquivo. Por sua vez, influenciará Manuel Bandeira, e a partir dele, boa parte da poesia brasileira praticada na década de 1970. Em que sentido, porém, podemos considerar Corbière um poeta maldito? Pela sua poesia, sem dúvida, subversiva, conforme os padrões de bom gosto na poesia francesa do século XIX, mas também pela sua biografia, que é a narrativa de um desajustado. Conforme escreve Marcos Ciscar, no texto de apresentação, a sua tradução de Os Amores Amarelos, o excêntrico Corbière é um desajustado, um decadente, um debochado, provocador, ou ainda, talvez, um delicado enrustido, que se protegia dos sentimentos delicados, dando a eles uma apresentação grosseira. Em seus textos, continua Ciscar, o poeta lembra frequentemente o fracasso que é sua vida, tanto do ponto de vista da falência de seus ideais, quanto da decepção em relação à sua aparência física. Fisicamente, considerava-se um fiasco, como mostra de forma bastante clara o apego pelo autorretrato, desenho ou poema, em estilo de caricatura, pela deformação excessiva de seus traços. Corbière dispõe de um boletim escolar apenas mediano, exceção feita a seus bons desempenhos em francês e latim, e de uma saúde debilitada pelo reumatismo articular. Sua compleição física frágil compromete desde muito cedo o desejo de tornar-se marinheiro, como o pai. O sonho é, assim, fadado ao insucesso, um sonho oco, nas palavras do poeta. Como forma de provocação, resta-lhe assumir o fiasco que é a sua vida. Fecha aspas. Tristan Corbière abandona os estudos em 1862, aos 17 anos de idade, abandonando o internato para cuidar de sua saúde, por conselho médico, em Finisterre. Nesse período, adota atitudes ainda mais excêntricas, que levaram os moradores locais a chamá-lo de Ankou, o que, na língua bretã, significa espectro da morte. Conforme escreve Marcos Ciscar, abre aspas,
Sua magreza, os trajes rotos de marinheiro e sua indiscutível excentricidade o distinguem dos pacatos habitantes da cidade. Um relato sobre essa época da vida do poeta dá conta, por exemplo, de suas andanças pela cidade, com roupas de forçado. Fecha aspas. Forçado, para quem não sabe, é aquele que foi sentenciado a trabalhos forçados, ou seja, um prisioneiro. Abre aspas de novo, às vezes com as sobrancelhas raspadas. Conta-se ainda que, protestando contra a obrigatoriedade de coleiras para o passeio público de cães, desfilava com o seu efetivamente preso, porém em uma coleira de 30 metros. Enquanto bebia, na pensão do amigo Legat, Tristan, o cão, passeava tranquilamente pelas ruas, latindo e perseguindo os transeuntes. Mas o escárnio podia ir ainda mais longe. Corbière, que morava de frente à igreja, de frente à praça da igreja. Deixa eu corrigir aqui o texto. Dispôs, certa vez, nas portas e janelas de sua casa, uma série de fogos e explosivos. Ora, no momento em que o padre fazia seu sermão dominical sobre o fim dos tempos, uma sequência de detonações aterrorizou os fiéis. Aos que iam saindo da igreja, assustados, o imperturbável Corbière dizia simplesmente: está tudo sob controle. Dessa forma, podemos dizer que Corbière coloca sua vida, sua realidade, no universo da relação metafórica, que é o da literatura, do jogo de palavras, da hipérbole, da ironia. Associou sua autenticidade à aparência comparativa e irônica, aquilo que ele chamaria de pose. Em relação a esse episódio, né, da igreja, há um caso, né, histórico similar, né, e engraçado, da Guerra Civil Espanhola, em que os anarquistas, para pregarem uma peça em burgueses católicos, né, de uma igreja frequentada pela elite, eles derramaram litros de óleo nas escadarias da igreja, para que os fiéis, ao saírem da missa, tropeçassem e caíssem. Um outro comentário em relação ao nome, né, do cachorro. A Yolanda saiu, está entrando de novo. O fato de ele dar para o seu cão o seu próprio nome, né, de Tristan, é bastante sintomático, como se o seu duplo fosse o cachorro, ou como se ele se identificasse com o cão. Quem perdeu alguns minutos da aula, não se preocupe, a aula está sendo gravada e daqui a pouquinho eu já enviarei para vocês o link do vídeo. O texto eu, inclusive, vou enviar de novo, porque eu fiz agora algumas correções. Bem, o comportamento provocativo de Corbière e a relação íntima entre sua poesia e vida, por outro lado, antecedem as ideias e atitudes
dos surrealistas europeus, que poucas décadas mais tarde assumiriam ações semelhantes, como a palestra realizada por Salvador Dalí com um pé dentro de um balde com leite de jumenta, ou o hábito de André Breton de andar armado e, por vezes, dar tiros para cima, assustando as pessoas à sua volta. Em outra peripécia arriscada, Corbière, a bordo de um iate com seu pequeno grupo de amigos, joga o barco contra os rochedos para satisfazer a curiosidade de um membro do grupo que sonhava em sentir a emoção de um naufrágio. A vida amorosa do poeta, como é fácil adivinhar, também foi desoladora. Apaixonado por uma mulher de sua família, na adolescência, a quem costumava escrever com frequência, foi certa vez até a casa da moça e entregou a ela de presente um embrulho com um coração de cordeiro, declarando-se com estas palavras: "Eis aí o meu coração." Mais tarde, apaixonou-se por uma atriz de origem italiana, Herminie, amante do conde Randolph de Batine, e realiza alguns passeios com o casal, sem obter, no entanto, a correspondência a seus sentimentos. Cada vez mais sozinho, não frequenta os cafés literários, nem os poetas e críticos conhecidos da época. Circulava entre pintores, praticava a caricatura e escreve os seus primeiros versos, que na época terão poucos leitores, e continuava a se vestir com as roupas velhas de marinheiro, até adotar as vestimentas de um dandy, por insistência de seus poucos amigos. Em 1873, publica, com o dinheiro do pai, o seu único livro, Os Amantes Amarelos. Conforme escreve a respeito Marcos Ciscar, abre aspas, "Ama-se amarelo como se ri amarelo. Amarelo é também a cor da traição, do amor traído. Nos dois casos, o amarelo aponta para a falência de uma certa expectativa. O livro, publicado pelos editores Irmãos Gleide, mais conhecidos pelos escândalos de suas publicações licenciosas do que por um catálogo propriamente literário, é um insucesso total." Fecha aspas. No final de 1874, Corbière é encontrado inconsciente na entrada de seu apartamento, em trajes de baile. Levado para o hospital de Bois, escreve um bilhete para a mãe, dizendo: "Estou em Dibois, onde os caixões são feitos." Frase que carrega um trocadilho em francês com o nome do hospital, intraduzível em português. Pouco tempo após a sua internação, o poeta falece de tuberculose. A poesia de Corbière, mesmo situada na vertente coloquial irônica do simbolismo francês, conforme o conceito criado por Edmund Wilson,
vai além das tentativas de classificação de autores nos escaninhos do grande fichário da literatura universal. Assim como Laforgue e Rimbaud, também Corbière irá incorporar em sua poesia, de maneira irônica, palavras e referências consideradas de mau gosto, como forma de crítica literária. Ele não busca o ideal de beleza, nem o ideal da modernidade, mas quase sempre a chacota, a zombaria, seja da arte, do mundo ou de si mesmo. Poderia ser um pioneiro do movimento punk, seja pela sua maneira de vestir-se e comportar-se, seja por seu violento antilirismo, mais próximo do ruído rascante do que das doces melodias de Paul Verlaine. A sua sensação de deslocamento, de não pertencer à dimensão de tempo e espaço em que vivia, é, para Paulo Leminski, o mais moderno dos sentimentos. E está presente em muitos autores e artistas de vanguarda das primeiras décadas do século XX, como James Joyce e Gertrude Stein, que escolheram o exílio, ou ainda Mayakovsky e ISN, que preferiram o suicídio, além de tantos outros que enlouqueceram, como Nerval e Artaud, ou foram presos e mortos por não se enquadrarem em critérios de comportamento considerados normais. O exílio, em particular, está muito presente nos versos de Laforgue, pelo uso de palavras como pária, estrangeiro, bem como a sua representação zoomórfica, logo inumana, como sapo, cachorro ou rato. Não é à toa que Cláudio, ele dá... Sim. Deixa eu te interromper, desculpe. Parece que Dirce está querendo entrar e não consegue. Ah, eu vou adicioná-la. A Dirce e o Jorge. Dirce, bem-vinda. Desculpe-me, nós tivemos contratempos aqui, né, com o Zoom, foi uma falha da ferramenta, mas a aula está sendo gravada e logo eu enviarei para vocês o link com o vídeo. Então, vamos retornar ao texto. O exílio, em particular, está muito presente nos versos de Corbière. Tem vários erros aqui no texto que eu vou reenviar a vocês. Pelo uso de palavras como pária, estrangeiro, bem como a sua representação zoomórfica, logo inumana, como sapo, cachorro ou rato. Não é à toa que ele dá o seu próprio nome, Tristan, para o seu cachorro. A poesia, ou antipoesia, de Tristan Corbière, alimenta-se, por isso mesmo, do sarcasmo, da assumida feiura do poeta, traduzida nas imagens e ritmos de seus versos e no traçado de seus desenhos. Ele não busca a verdade, seja filosófica, espiritual ou política. Não busca uma ética, qualquer coisa que represente o sublime. Ele prefere retratar o tédio,
o asco, a inutilidade, tudo o que há de risível em um mundo que, assim como ele, é patético. Conforme escreve Marcos Ciscar, abre aspas, sua poesia impressiona, de fato, pela fragmentação do discurso, pela desarticulação sintática, pelo constante aproveitamento de recursos da linguagem cotidiana, de palavras e expressões estrangeiras. De palavras e expressões coloquiais, pelo uso irônico de palavras eruditas, de sarcasmos e estrangeirismos. Essas impurezas, essas palavras laterais, como diz um de seus críticos, se combina, além disso, com a violação de convenções de métrica e rima, produzindo uma poesia manifestamente provocativa. Por outro lado, no campo referencial, segundo escreve Ciscar, o poeta sugere que fala e ouve aleatoriamente. E essa aceitação do aleatório, que o colocaria como precursor das experiências dadaístas, nada mais é do que a exploração atenta da própria linguagem, das associações que tornam possíveis os jogos de palavras e as aproximações inusitadas. A forma não é pura expressão de um conteúdo. Eles estão, como se costuma dizer, ligados de maneira que não se pode descrever, ou repetir, ou afirmar, ou traduzir essa ligação, sem traí-la ao mesmo tempo, sem destruí-la ao tentar explicá-la, ao tentar ser-lhe fiel, entre aspas, ou ao tomar liberdades em seu nome. Tendo origem no jogo com a linguagem, pode-se dizer, de forma genérica, que a poesia de Corbière nasce nos limites e dos limites da língua francesa, do seu aspecto material, sonoro e, às vezes, visual, e que, de certa forma, ele comenta essa dependência, colocando em questão a tendência platônica, entre aspas, da poesia, e, inclusive, da própria tradução. Tal poesia exige de seu tradutor uma reflexão mais detida sobre o problema da tradução, enquanto operação que só se preocupe em traduzir o significado. De fato, ela nos sugere que esse significado não pode existir sem o significante, aquilo que Augusto de Campos chama de recriação e Haroldo de transcriação. É estranho, Jorge entrou e saiu várias vezes, talvez tenha tido algum problema de conexão. Jorge, você me ouve? Bem, eu adicionei novamente. Ah, que bom. Vamos ler agora algumas traduções da poesia de Tristan Corbière, começando com uma tradução pioneira feita no início do século passado por um de nossos melhores poetas simbolistas, que foi Pedro Kilkerry, que foi redescoberto
apenas na segunda metade, né, do século XX, na década de 70, justamente por Augusto de Campos, que conseguiu recolher todos os manuscritos dos poemas, das traduções e dos textos em prosa, né, de Pedro Kilkerre e recolheu neste livro, Revisão de Kilkerre. Nós teremos uma aula sobre esse poeta, inclusive, que é muito interessante. Então, vamos ler a tradução que ele faz de um poema de Corbière, que se chama Le Crapaud, o sapo. No original, em francês, o poema foi escrito com métrica de 8 sílabas. Kilkerre traduz em decassílabos. E, de maneira bastante criativa, ele consegue trazer para o nosso idioma a estranheza do poema original. Eu vou ler, então, a tradução. O sapo. Noite sem ar, e esse canto, e a lua em metal claro, unindo quanto, rasgão do verde escuro, árvore, alfombra. Um canto como um eco muito vivo, enterrado a colar na moita, esquivo. E agora cala. Vem, é ali, na sombra. Vem, um sapo. Que medo que te deu. Não vês bem perto, aqui, teu fiel soldado? Mas olha-o sem asa. É um poeta pelado, o rouxinol da lama. Horror, não meu. Ó, canta, horror. E por que horror? Volveu, nem viste um longo olhar iluminado. Não, esconder-se a uma pedra, o desgraçado lá vai. Boa noite. E o sapo, não sou eu? Assim como nos seus desenhos, nas suas caricaturas, Corbière exagera nos seus traços físicos, na sua magreza, no tamanho de seu nariz, de suas orelhas, para ressaltar a sua feiura. Em vários de seus poemas, ele também faz caricaturas verbais, né? Autorretratos com palavras, algumas vezes apelando para imagens zoomórficas, como aqui, em que ele representa a si mesmo como um sapo. E claro que nós podemos pensar em alguma relação intertextual entre este poema e os sapos, de Manuel Bandeira. Lembrando que Bandeira foi um leitor tanto de Jules Laforgue quanto de Tristan Corbière. Interessante nesse poema também a sua concepção estrutural, porque ele é um soneto escrito ao contrário. Um soneto petrarquiano tradicional é formado por 2 quartetos seguidos de 2 tercetos. Aqui, Corbière inverte essa estrutura. Ele começa com 2 tercetos e 2 quartetos. E como que o poeta aparece aqui? Corbière, de certo modo, não retrata apenas a si mesmo, mas também a condição do poeta. Ó, canta horror. E por que horror? Nem viste um longo olhar iluminado. Não, esconde-se a uma pedra o desgraçado. Desgraçado significa, literalmente, privado da graça divina. Lá vai, boa noite. E o sapo não sou eu. E antes disso, ele vai se descrever, e também a condição, né, do poeta, como um poeta pelado, o rouxinol da lama.
comparar um poeta a um rouxinol é uma metáfora bastante convencional. Chega a ser até um clichê na poesia lírica. E como nós já vimos, tanto Corbière quanto Laforgue utilizavam palavras gastas, palavras já desgastadas, né, kitsch, de uma maneira crítica, né, de uma maneira metalinguística. Então, ele não é um simples rouxinol, como, de repente, um Castro Alves poderia dizer de si mesmo. Ele é o rouxinol da lama, mostrando a sujeira que impregna esse pássaro. Vamos ler agora uma tradução do Marco Ciscar. Eu, pessoalmente, não sou muito fã da poesia do Ciscar, mas da poesia e da tradução. Aqui foi um ato falho. Eu não gosto muito da tradução do Ciscar, mas ele teve o mérito de organizar e traduzir essa versão integral do livro de Corbière, e também ele escreveu um estudo introdutório, que eu citei várias vezes, né, ao longo da nossa conversa, que eu considero um belo estudo crítico sobre a poesia de Corbière. Eu vou ler, então, o primeiro soneto do livro, traduzido por Ciscar. Soneto, acompanhado do modo de usar. Pausar a folha e caprichar na letra. Aqui já tem, né, uma ironia metalinguística. Versos fiados à mão de um pé uniforme, marcando o passo 4 a 4 em pelotão. Aqui novamente aparece uma imagem militar, né? No soneto do Sapo, ele tem um verso em que fala no fiel soldado, e aqui ele já fala no pelotão. Indicando a cesura, eis que um deles dorme. Soldado de chumbo, ele dorme em posição. Sobre o highway do Pindo está a linha, a forma. E nos fios de telégrafo, são 4 acima, em cada poste a rima, um exemplo pro forma. Cada verso é um fio, cada estaca uma rima. Aqui nós podemos pensar numa zombaria metalinguística, a forma do soneto, a métrica e a rima. Telegrama, 20 palavras. Tu vens e medes. Soneto é um soneto. Ó musa de Arquimedes, a prova do soneto é uma adição. Soma-se 4 e 4, igual a 8. E logo em seguida, soma de 3 e 3. Manter Pégaso a abrida. Ó lira, ó delírio, ó soneto, atenção. Mas não era este poema que eu queria ler, embora também seja interessante. Eu queria ler o primeiro poema, que também é um soneto, chamado De Paris. Bastardo de crioula e bretão, ele viu Paris, aglomerado bazar, que da pedra é privado, onde o sol é um vago borrão. Ânimo, em fila, a multidão, um guarda te empurra. Cuidado, incêndio sem luz, apagado. Baldes passam, vazios ou não. Interessante aqui as imagens urbanas, né? Se Baudelaire é aquele poeta, né, que traz as paisagens urbanas de Paris, né, para a poesia, Corbière dará continuidade a esse trabalho com um outro enfoque. E a musa, donzela desdita, fez o ponto qual senhorita, ou seja, qual prostituta. Diziam,
Quais são os seus talentos? Nenhum. Estúpida ficava, alheia ao vazio que soava, só olhava passar o vento. Então, se o poeta é um rouxinol da lama, é um sapo, é um cachorro, é uma figura abjeta, a musa do poeta é comparada, né, a uma dama que faz ponto em alguma esquina de Paris, numa visão bastante sarcástica. Até aqui, alguma pergunta ou comentário? Prosseguimos? Certo. Qualquer coisa é só me interromper. Eu vou ler agora as traduções do Augusto de Campos do livro Verso, Reverso, Controverso. E não preciso dizer que são traduções maravilhosas, nem preciso elogiar mais esse livro, porque eu já o elogiei o suficiente. Quem não conhece, não tem, não leu esse livro, faça isso com urgência. É um dos meus livros de cabeceira há mais de 30 anos e eu sempre aprendo muito com ele. Vamos ler um poema que se chama Você Ri, que inclusive ele foi... Há uma citação desse poema em um filme do Júlio Bressani sobre a vida de Noel Rosa. Vamos ler. Você ri, ora a dor. Arruma um grão, Mefisto gozador, de absinto. Teu lábio espuma, e diz que isto vem do amor. Faz de ti tua obra póstuma. Castra o amor, ora o amor, torpor. Teu pulmão aspira em resposta uma gosma de glória, ó vencedor. Basta, vai e deixa comigo tua bolsa, última amante, teu revólver, último amigo. Pobre espoleta agonizante, ou bebe a borra de servida sobre a toalha desservida. Aqui há um excelente epitáfio para suicidas melancólicos, né? Vai e deixa comigo tua bolsa, última amante, teu revólver, último amigo. Nesse sentido de melancolia, de desajustamento, de sonho com a morte, de tédio, de se sentir deslocado onde está, Corbière é um legítimo representante da família simbolista francesa, ao lado de Baudelaire, de Mallarmé, de Rimbaud, né, de toda a família simbolista. Eu citei para vocês o livro O Castelo de Achel, de Edmund Wilson, que é um dos livros de referência para se estudar o simbolismo. O título do livro faz alusão ao romance Achel, de Villiers de L'Isle-Adam, um escritor simbolista, né, da segunda metade do século XIX, do finzinho, né, do século XIX, bem menos conhecido e lido no Brasil. Eu vou contar rapidinho a narrativa do romance. Uma monja foge do convento para encontrar um grimoire, um livro de magia, que estava escondido no castelo de um nobre. Essa monja também é uma ocultista, uma Rosa Cruz. E ela se apresenta no castelo como uma empregada, né, procurando trabalho. O senhor do castelo a contrata. E nas suas horas furtadas ao serviço,
a monja vasculha todo o castelo à procura desse livro de magia. E quando finalmente ela o encontra, o nobre abre a porta, né, do cômodo e a surpreende. A partir daí, há um diálogo entre os dois, e em vez de ser demitida, né, por tentativa de roubo, acontece um clima romântico entre eles. A monja, né, reconhece a sua paixão pelo nobre, ele também manifesta o seu interesse, né, pela moça, e ela começa a fazer um longo discurso, dizendo: vamos para a Índia comer damascos, vamos para a Turquia experimentar figos, vamos para a Pérsia, onde ficaremos em quartos luxuosos, né, com tapetes tecidos com fios de ouro, ou então iremos para a Grécia, né, beber vinho nas ruínas do templo de Adonis, sei lá, ela vai enumerando, né, vários passeios a lugares distantes e exóticos, bem numa vibe romântica, né, de se ver o passado sob olhos idealizados, né, e falsos, né, uma falsa idealização do passado, que se torna algo exótico, né, para consumo da burguesia e da nobreza. E após esse longo monólogo, em que ela enumera vários prazeres possíveis que eles podem desfrutar juntos, o nobre, de repente, se volta para a moça e diz: estes sonhos são tão belos, por que realizá-los? Viver. Nossos criados farão isso por nós. Aí ele propõe um suicídio para os dois. Ela aceita, os dois morrem e acaba o romance. Ou seja, entre experimentar a vida e morrer, o ideal simbolista era morrer. Não havia uma ideia de se jogar no mundo, né? Nesse sentido, simbolistas e românticos estão em campos opostos. Um poeta romântico pode ser revolucionário. No caso do Brasil, muitos foram republicanos, abolicionistas, até socialistas, como Souza Andrade, estão voltados à aventura dos sentidos, né, como Byron, pretendem se embebedar, experimentar todas as drogas, todas as amantes, conhecer o mundo, lutar em guerras, em revoluções. A atitude romântica é de se jogar para fora, né? De experimentar ações, prazeres, aventuras, o desconhecido. Já o simbolista pode ser Dirce, inclusive porque Shakespeare sempre foi um autor de cabeceira, tanto dos românticos quanto dos simbolistas. Então, enquanto o romântico se joga para fora, o simbolista fica cada vez mais dentro de si. O seu sonho é fugir do mundo, né? O seu sonho é deixar de existir. Na poesia de Mallarmé sempre há referências ao nada, ao vazio, ao branco, ao azul, ao infinito, à dissolução. Nesse sentido, Corbière é um sócio de carteirinha do Clube Simbolista, ainda que a sua pegada seja um pouco diferente. Vamos ler agora um epitáfio que Corbière escreveu para si mesmo. Um longo epitáfio, aliás, em que ele diz assim: matou-se de paixão ou morreu de preguiça. Se vive, é só de vício, e deixa apenas isso. Não ser a sua amante foi seu maior suplício.
Não nasceu por nenhum lado e foi criado como mudo, tornou-se um arlequim guisado, mistura adúltera de tudo. Quem estiver com o som ligado, por favor, desligue. Tinha um não sei quê, sem saber onde, ouro sem trocado para o bonde, nervos sem nervo, vigor sem garra, alma, faltava uma guitarra, amor, mas sem bastante fome. Muitos nomes para ter um nome. Idealista sem ideia, rima rica sem matéria-prima, de volta sem nunca ter ido, se achando sempre perdido. Poeta, apesar do verso, artista sem arte, ao inverso, filósofo, vide verso. Um sério cômico, sem sal, ator, não soube seu papel, pintor, do ré mi fá sol, e músico, usava o pincel. Uma cabeça, sim, de vento, muito louco para ter tento. Seu mal foi singular demais, seus pés quebrados, pés demais. Aves rara, mas de rapina, macho com manha feminina, capaz de tudo, bom para nada, com certeza, por certo errada. Pródigo como filho errante do testamento, herança vacante, rebelde, e com receio do lugar, comum não saía do lugar. Colorista sem cavalete, incompreendido, abriu o peito, chorou, cantou em falsete. E foi um defeito perfeito. Não foi alguém, nem foi ninguém. Seu natural era o ar bem posto, em pose para a posteridade. Cínico na maior ingenuidade, impostor sem cobrar imposto. Seu gosto estava no desgosto. Ninguém foi mais igual, mais gêmeo, irmão siamês de si mesmo. Viu-se a si próprio ao microscópio, micróbio de seu próprio ópio, viajante de rotas perdidas, SOS sem salva-vidas. Muito cheio de si para aturar-se, cabeça alta, espírito ativo, findou se saber findar-se, ou vivo morto, ou morto vivo. Aqui jaz, coração sem cor, desacordado, um bem logrado, malogrado. Muito interessante nesse poema, que tem estrofes com diferente número de versos, o uso do paradoxo em praticamente todas as linhas. Nós podemos recordar, por exemplo, de Camões, né? Daquele soneto do amor que é fogo que arde, né? Mas não queima. Todo soneto, né? Todo esse soneto de Camões é construído a partir de paradoxos. Mas Tristan Corbière talvez tenha conseguido ir muito além de Camões, né? Nesse exagero do paradoxo. Interessante também como ele trabalha com a sintaxe, porque para construir os paradoxos, ele utiliza a quebra da frase, seja pelo uso das reticências, ou dos travessões, né, ou do parênteses, sempre para quebrar uma ideia e apresentar uma ideia contrária. Então, é um poema muito elaborado, né, muito inteligente, no sentido da construção da forma e da comunicação da ideia. Além de um refinado jogo de rimas, né? Vamos ler agora
um outro poema intitulado Sob um retrato de Corbière, em cores, feito por ele e datado de 1868. Deixa eu só ver se eu encontro uma caricatura de Corbière. Esse é um desenho que ele fez de si mesmo. Vamos agora ler esse outro desenho verbal, essa caricatura verbal. Jovem filósofo à deriva, de volta sem nunca ter estado, peito de poeta mal plantado. Por que ainda querem que eu viva? O amor sonhei-o, o coração de par em par, como um postigo escancarado, bate sob o hálito gelado dos mais bizarros golpes de ar. Mergulharias nele? Eu não, se fosse ela. Olha, coriza, coração, fecha a janela. Eu queria morrer pela mulher amada, mas abrir de alto a baixo e lhe dar de presente, como um conhaque, meu coração ainda quente. Estes versos ilustram o episódio ao qual nos referimos há pouco, né? Quando Tristan Corbière visita uma moça e leva para ela um coração de cordeiro embrulhado, entrega o pacote sangrento a ela e diz: eis aqui o meu coração. Com certeza, a moça não deve ter gostado muito do presente. Bem, eu cantaria em falso, como de costume, e iria me deitar só sob um falso lume. Eternidade, morte, vida, sono ou nada. Ah, se me compreendessem, se por piedade uma mulher me amasse, só pela metade, eu lhe diria: ó, vem, anjo que me consentes, e a levaria para o asilo de dementes. Então, aqui ele ainda faz uma ameaça, né? A coitada que, por pena dele, aceitasse um pedido de namoro. Abortaram-me a vida. Uma vida por pouco. Vocês sabem como é. Olhem para esta testa. Genial, de mau gênio, ou pior, meio louco, mas sem me suportar. Ah, se eu fosse uma besta! A morte, eu sei, é uma mulher de sexo frígido, ávida enquanto a vida, e depois sem paixão. Para deitar com ela é preciso estar rígido, e a morte, enfim, não é. É a própria negação. Queria ser um ponto a mais sem deixar traços. Ponto morto, varrido à noite dos espaços. E não o sou. Ponto. Queria ser o cão de alguma prostituta. Lamber um grão de amor não pago de verdade. Ou deusa canibal, lá na África bruta, ou louco, mas total, e não pela metade. Então, este é o grande nome da poesia masoquista internacional. E para completarmos as leituras, eu vou ler apenas mais um poema, também traduzido pelo Augusto, que se chama Rapsódia do Surdo, dedicado a Madame D. Vamos lá. Este é um poema escrito em quartetos, com versos de 12 sílabas. O homem de arte lhe diz: perfeito, o tratamento já terminou.
Você está surdo, 100%. Seu ouvido pifou. O caso está encerrado. E ele compreende bem, não o tendo escutado. Muito obrigado, mas uma vez que fizeram desta cabeça um túmulo vazio, daqui por diante entenderei tudo o que quero, com justo orgulho e brio. Com o olho. Bem, mas e se o olho se equipara à ex-orelha? Não, para que se gabar? Se eu vaiei muito alto o grotesco na cara, e baixamente ele irá me babar. Eis-me, pois, manequim mudo de mim. Se alguém pela rua amanhã me tomar pela mão, dizendo, olá, paspalho, ou mais doce, meu bem, eu lhe responderei, não há de quê, pois não. Se algum amigo fala, odeio o entender. Se algum outro se cala, estaria ofendido? Sempre com um enigma espero surpreender. Uma palavra oblíqua. Não. Fui esquecido? Ou ainda outra nota, um ser oficioso, que parece pastar no maxilar moroso. Intenta me falar, e eu ponho à minha frente um sorriso idiota, o ar inteligente. Boné de lã, cinzento na alma soterrada. E, coice de asno, enfim, uma pobre coitada, vendedora ambulante, egressa da paixão, pode vir babujar de santa compaixão minha trompa de Eustáquio, aos gritos que eu me calo, sem ao menos poder lhe pisar sobre um calo. Tolo como uma virgem, só como um leproso. Estou lá, mas ausente, e dizem, é um absurdo, poeta amordaçado, ouriço autoespinhoso. Um sacudir de ombros quer dizer, sou surdo. Tântalo acústico ante uma orgia sonora. Vejo palavras no ar que não posso comer. Papa-moscas de som que um mosquito devora. Ou cabeça de turco a quem quiser bater. Ó música celeste, escutar sobre a cal, roçar um caracol. A gilete ou navalha, a raspar numa rolha. Uma área teatral, um osso que se serra, um senhor, uma palha. Nada eu falo sob mim. E me vejo falá-lo de Araque, sem saber se é hindu isso que eu falo. Clarineta sem som, falhando ao sopro fraco, de um cego gago que se engana de buraco. Aqui um verso, ao mesmo tempo, autoirônico, sarcástico e pornográfico, né? Um cego gago que se engana de buraco. E com um jogo de aliterações e assonâncias. Vai, pêndulo maluco, a oscilar meu juízo. Bate-se bom tantã, um caldeirão rachado, que a voz de uma mulher faz soar como um guizo, um cuco, e algumas vezes um mosquito alado. Vai te deitar, meu coração, fecha a janela. Dessa lanterna surda, apaguemos a vela. E tudo o que vibrou, não sei mais em que clave, mas morra que se vê fechar com tranca e chave. Seja muda para mim, estátua contemplada, e ambos um ao outro em doce vice-versa. Você não me diz nada, eu não respondo nada, e nada mais vai perturbar nossa conversa. E o poema termina com uma epígrafe
de São João Crisóstomo, que diz: o silêncio é de ouro. E aqui finalizamos nossas leituras de Tristan Corbière. Perguntas, comentários? Gostaram do poeta? Já conheciam Lafort? Já conheciam Corbière ou não? Oi, Cláudio, boa noite a todos. Primeiro, desculpa pelo meu atraso, me atrapalhei aqui com o horário. Não Tudo foi bem, por causa de nenhum problema técnico, não. Eu não conhecia, estou impressionada. O tipinho, hein? E achei interessante, ele, logo no começo você falou que ele foi para Finisterra, né? Que é na Espanha. Não sei, uma coisa que parece que sai de toda a história dele, né? Porque um sujeito tão recolhido, tão estranhão assim, mas parece que a poesia tem muita coerência com esse estereótipo dele, né? Gostei, sim. Muito legal. Depois eu vou enviar para vocês, né, o vídeo. Aí quem perdeu o começo, né, poderá assistir a aula integral. E vou reenviar o texto, porque durante a leitura eu fiz algumas correções. Pois é, Luiz Raeli, além da tradução do Augusto, tem essa tradução do Marcos Ciscar. Vale a pena comprar e ler o livro. Claro que não se compara a tradução dele com a do Augusto de Campos, mas é interessante e é uma das poucas referências a Corbière no Brasil, tirando as traduções do Augusto, do Ciscar, e essa única tradução feita pelo Pedro Kilkerry, eu não conheço outras versões do Corbière para o português. E é um poeta muito original, né? Muito diferente, em uma geração de poetas que havia gênios, né? Como Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Lautréamont, né? Havia toda uma pleiade de grandes poetas, e Corbière se destaca pela originalidade. Ele não se confunde com os outros, né? Ele tem uma temática própria, um timbre próprio, né? Uma voz de autor muito forte. Um outro poeta que nós veremos na semana que vem, né, o Jules Laforgue, é o outro poeta simbolista dessa vertente coloquial irônica, ou chulo-irônica, né, segundo Edmundo Wilson, e que Ezra Pound também valorizava. Há um ensaio de Ezra Pound sobre Corbière e Laforgue, que está naquele livro A Arte da Poesia, que eu deixei para ler e comentar na próxima semana, quando falarmos sobre Laforgue. Algum outro comentário? Se não, ficamos por aqui. Me desculpo novamente, né, pelo problema inicial de conexão, mas foi um tilt, né, do próprio Zoom. Depois eu tentei entrar pelo celular, né, aí deu aquela confusão. Mas, enfim.